Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a Palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra, nós lemos um capítulo do texto sagrado e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido. E no Momento da Palavra de hoje, nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E o capítulo do livro de Gênesis que nós leremos hoje é o capítulo 46, Gênesis 46, que diz o seguinte: E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos, e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque e Palu, e Esrom, e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Erson e Amul. E os filhos de Issacar, Tola e Puva, e Jó, e Simron. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Gelel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Ag, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Aser, Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belar e Bequer, e Esbel, e Gera, e Naamã, e Eir, e Rois, e Mupim, e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Usim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, e Jezer e Silem. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 76 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E Jacó enviou Judá diante de sua face a José para o encaminhar a Gósen,
e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis, aqui no Momento da Palavra. Muito bem, este capítulo, assim como todo capítulo bíblico, todo texto bíblico, como eu costumo dizer, ele contém muitas verdades, e esse aqui também não é diferente. Eu quero destacar algumas. Bom, de início nós percebemos logo que aqui há uma genealogia. Eu já comentei várias vezes em outros capítulos bíblicos dessa questão das extensas genealogias. Às vezes nós, lendo a Bíblia, principalmente quando estamos lendo a Bíblia pela primeira vez, nós às vezes achamos chata essa genealogia, esses nomes diferentes que não são comuns na língua portuguesa, e nós terminamos achando um pouco chato, maçante, e às vezes queremos pular esses nomes e voltar para o texto corrido, narrativo. Mas eu já comentei aqui que essas genealogias na Bíblia Sagrada, elas são muito importantes, porque elas ajudam-nos a conhecer e a entender significados dos textos posteriores. Nós veremos aqui os descendentes de Jacó, e veja que ele fala muito os filhos, e o texto bíblico engloba como filhos, na categoria de filhos, pessoas que são de outras gerações, tipo netos, bisnetos, etc. É comum isso acontecer no texto bíblico. Em alguns textos, os descendentes são genericamente chamados de filhos. Por exemplo, o povo de Israel são chamados de filhos de Abraão. Não necessariamente que eles são filhos realmente de Abraão, mas são descendentes de Abraão. O próprio Jesus é chamado por algumas vezes filho de Davi. Evidentemente que Jesus, não é filho direto de Davi. Jesus nasceu muito depois de Davi. Mas como ele é descendente de Davi, então ele é chamado muitas vezes no texto bíblico de filho de Davi. Muito bem, então aqui a gente já começa a perceber que tem essas questões também, que alguns netos são chamados também de filhos. Muito bem. E ele diz que, continuando o que a gente já vinha lendo nos capítulos anteriores, logo no início deste capítulo nós vimos que Israel, ele consulta a Deus, oferece sacrifícios, ele vai até Berseba, oferece sacrifícios a Deus, e Deus fala com ele e diz: olha, não tema ir ao Egito. Lembremos que no capítulo anterior Faraó tinha mandado, porque gostava muito de José, ele tinha mandado carros e presentes e mantimentos para buscar Jacó, pai de José. E Jacó ficou meio receoso se deveria ir, se não deveria ir, e Deus falou com ele e disse: não tema, vá lá para o Egito. E ele concedeu ir. E depois que o texto fala dessa consulta,
dessa revelação de Deus a Jacó, aí começa a citar os descendentes de Jacó, os filhos, né, e os netos que foram dados a Jacó através das suas duas esposas e das servas. Nós já contamos essa história da relação de Jacó com as duas irmãs, Leia e Raquel, e também com as suas servas, Zilpa e Bila. Se você não viu os capítulos anteriores, as leituras dos capítulos anteriores, busque aqui no nosso canal, você vai encontrar a leitura bíblica na sequência desde o capítulo 1 do livro de Gênesis, e você vai encontrar a leitura desses textos anteriores a respeito de Jacó e desse relacionamento, desse casamento de Jacó com as duas irmãs, e vai encontrar também as explicações que foram dadas a esse respeito. Muito bem, e aqui fala dos filhos, né, da descendência de Jacó, e depois, mais para frente, ainda no capítulo 46, fala a respeito do encontro de Jacó com José. Fala que Jacó primeiro enviou Judá para ir à frente, para que ele pudesse ser encaminhado a Gósen. Nós já vimos isso também, que José escolheu, com autorização evidentemente de Faraó, a terra de Gósen, porque era uma terra boa para pasto, para que a sua família ficasse. E aqui há também, que Jacó manda Judá para que tudo fosse organizado, para que eles fossem evidentemente para Gósen. E aqui há um dado interessante que nós já tínhamos visto inclusive em capítulos anteriores, que é a questão de um certo preconceito, de uma certa crença dos egípcios contrária a pastores de ovelha, e também, consequentemente, aos hebreus. Diz que um dos motivos de José ter se agradado de Gósen para ser a terra onde a sua família, o seu pai e os seus irmãos e os seus parentes fossem, porque era distante de onde ficavam os egípcios, porque, segundo o versículo 34, diz o seguinte: então direis, teus servos foram homens de gado. Isso era uma orientação que José estava dando para os seus irmãos, porque caso o Faraó, segundo José, caso o Faraó perguntasse qual era a função deles, então eles deveriam dizer, o que era verdade, que eles eram pastores de ovelha. Mas por que a ênfase em informar a Faraó que eles eram pastores de ovelha? Justamente por isso, porque Gósen era uma terra boa para se cuidar do gado, né? Se cuidar dos rebanhos. Então, pela lógica, como eles eram pastores de ovelha, então Faraó os destinaria àquela terra que era melhor para pastorear. Então, José fez questão de dar ênfase. José já tinha informado a Faraó que eles eram pastores de ovelha, e fez questão de dar ênfase aos seus irmãos que eles deviam confirmar que eles eram pastores de ovelha, porque eles ficariam dessa forma na terra de Gósen, que era distante de onde ficavam os egípcios, porque, como diz o versículo 34, diz o seguinte: para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então, a gente já tinha visto, inclusive, essa informação, que havia um certo preconceito com relação aos hebreus na questão do alimento, da refeição. Nós vimos, por exemplo, que os irmãos de José, quando foram almoçar com José,
foi colocado a parte de cada grupo de pessoas separadamente. Então, a parte dos irmãos de José hebreus foram colocados em um determinado local, e a parte dos egípcios, nós vimos isso em capítulos anteriores, e a parte dos egípcios também foi colocada em outro local diferente, porque, segundo o texto bíblico, quando lemos na ocasião, diz que era abominação para os egípcios comerem junto com os hebreus. Então havia um certo preconceito com relação aos hebreus, também por serem pastores de ovelha. E aqui há uma confirmação de que havia esse preconceito, havia essa crença de que os pastores de ovelhas eram abominações para os egípcios. Então, pensando nisso, para que não houvesse conflito, e também porque a terra de Gósen era uma terra boa para pastorear, então José optou pela terra de Gósen e falou a Faraó que os irmãos dele eram pastores de ovelha. Foi definido a terra de Gósen para que eles fossem, e José pediu aos irmãos que, caso o Faraó viesse a perguntar, eles confirmassem: não, realmente nós somos pastores de ovelha, para que o Faraó tivesse a certeza de que a terra de Gósen era o melhor local para eles ficarem. E nós veremos mais para frente, nos capítulos posteriores, de que de fato eles vão para a terra de Gósen, e até mesmo o Faraó diz para que José escolha alguém da sua família para que ele fique responsável por cuidar dos rebanhos do próprio Faraó, né? Uma vez que eles eram pastores de ovelhas. Então aqui nós vimos que há já uma harmonia entre a família de José e José, apesar de toda a história de José ser vendido pelos irmãos, e etc, etc. Nós já vimos tudo isso em capítulos anteriores. Então, apesar de tudo isso, há de novo uma união das famílias. José beneficiando e abençoando, utilizando a bênção que recebeu de Deus para abençoar também a sua família, como já tinha abençoado toda a terra do Egito e as outras terras, né? Porque as próprias pessoas de Canaã, como a sua família, iam até o Egito buscar comida. Então, José utilizou a bênção que recebeu do Senhor para também abençoar outras pessoas e também abençoar a sua família. E ele continua aqui abençoando, procurando o melhor local para a própria família, apesar de ter sido maltratado, humilhado, invejado pelos próprios irmãos. O coração dele, por ser um coração próximo ao Senhor, um coração voltado para Deus, temente ao Senhor, o coração de José não guardou este rancor, não guardou esta mágoa, perdoou-os, inclusive. E nós veremos, inclusive, essa afirmação depois que Jacó morre, mais para frente. E voltou a conviver, ainda que não tão próximo, porque ele continuou governando o Egito, mas voltou às pazes, voltou a conviver bem com a sua família, inclusive com os seus irmãos. E essa deve ser, de fato, a postura de um verdadeiro cristão: perdoar os nossos inimigos, como o próprio Jesus nos ensinou. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal, e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal de Preceito de Fé.
Não esqueça também de deixar aqui embaixo desse vídeo seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.